Olá, tudo bom? Mais um dia de aula, não é isso? Hoje nós temos a nossa aula de matemática e vamos falar sobre um assunto que é um assunto novo para vocês, que vocês ainda não estudaram, nem no quarto ano, nem no terceiro ano. Isso também é um início de geometria. Nós vamos falar sobre retas e ângulos, que começa na página 124. Retas e ângulos. Agora, começa a nossa explicação na página 126, tá bom? Aqui tá falando sobre retas, semirretas e segmentos de reta. Esses três títulos aqui, eles se confundem muito se você não prestar atenção. Mas com a explicação, vou fazer vídeo aqui, ó, passo por passo, para vocês estarem conseguindo identificar, tá bom? A diferença de uma reta, a diferença de uma semirreta e um segmento de reta. Então vamos primeiro, ó, peguem logo o marca-texto de vocês, tá? Para estar marcando. Vamos começar a leitura aqui do livro. Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e de segmento de reta? Aqui embaixo está falando, abra um caderno que você costuma usar para escrever em sala de aula e observe as suas páginas. Ele está falando isso daqui, ó, que é para você estar olhando, ó, as linhas. Aí o que está escrito aqui, ó? Quando escrevemos em uma página do caderno, usamos as linhas para orientar a escrita. Aí aqui embaixo está falando. Essas linhas nos dão ideia de segmento de reta. Por quê? Porque ela tem um início e ela tem um fim. Não é isso? Tem ali no cantinho, aí vem toda aquela linha, depois ela tem um fim. Não é isso? Você vai entender melhor. Veja outros exemplos que nos dão ideia de reta e de segmento de reta. Aqui, ó, tem uma mão e a pessoa está segurando um pedaço de linha. Aqui tá falando, um pedaço de fio dental inteiramente esticado nos dá ideia de um segmento de reta. Por quê? Porque aqui, ó, ele botou num dedo, aqui tem o início e aqui nesse dedo tem o fim. Isso é um segmento de reta. Agora, desse lado onde tem o trilho, vamos ver. Algumas partes dos trilhos de uma ferrovia nos dão uma ideia de reta. Por quê? Quando você, quem já andou de trem, metrô, quando você olha para aqueles trilhos assim, ó, dá aquela impressão de que não tem fim, não é? De que aquilo dali vai e não tem fim. Então isso é uma reta. Então aí você já tem uma ideia do que seja uma reta e do que seja um segmento de reta. A reta é aquela que não tem fim. Ela tem um início e ela não tem fim. Já aqui no texto está falando, o segmento de reta, ela tem um início e ela é delimitada por um fim. Isso é um segmento de reta. A reta não tem fim. Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro. Aí agora aqui, ó, tem faixas, olha. As faixas de uma rodovia nos dão ideia de reta. Por quê? Porque se você vai viajar, se você vai pegar uma Dutra, Avenida Brasil, você vê aquela reta assim, ó, parece que não tem fim. Então a gente chama de, reta, porque você não consegue ver ali o fim. Agora aqui, quando você usa uma régua, olha, a linha traçada com o auxílio de uma régua nos dá uma ideia de segmento de reta, porque você consegue traçar o início, o ponto que você quer, e você traça o final, tá bom? Dependendo da medida que você vai utilizar. Então isso é um segmento de reta. A linha traçada com o auxílio de uma régua nos dá uma ideia de segmento de reta. Essa é a página 126. Agora a página 127 continua a explicação. Aqui em cima está falando.
Observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, você vai pegar o seu marca-texto para marcar isso que eu acabei de falar. Observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Preste atenção aqui para você não se confundir. Começou aqui, ó, tem um ponto A, passou pelo B, mas ela continua. Isso é uma reta, porque ela continua. Apenas foi marcado aqui 2 pontos, mas essa reta continua. Então aqui embaixo está escrito, e você vai marcar também, tá? Vai usar o seu marca-texto. Para nomear essa reta, usamos letra maiúscula. Não é letra minúscula, é essa letra aqui. Letra de sigla, letra caixa alta do computador, letra bastão que a gente usa. Do nosso alfabeto. Nesse caso, a letra R, ela é minúscula, porque ela representa o quê? A reta. Aqui tá falando. Essa letra R, ela é minúscula, porque ela representa reta. Também podemos nomeá-las, os pontos que a gente vai marcar, a gente vai usar a letra maiúscula, que é o ponto AB, é esse ponto aqui, ó, AB. AB. Ou você pode simplesmente colocar AB com esse tracinho aqui em cima. Tá bom? A gente vai ver isso mais pra frente. Então você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar tudo isso aqui que a tia Flávia acabou de explicar. E vamos ler o que tem aqui, ó, dentro desse pensamento aqui. Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Contudo, devemos sempre imaginar que a reta se prolonga infinitamente nos 2 sentidos. Ou seja, ela não tem começo e ela não tem fim. Quando você vai representar, você começa a fazer. Mas quando é uma reta, ela não teve nenhum começo e ela não vai ter um fim. Essa é a característica da reta. Pega o seu marca-texto e marca todo esse quadrinho verde. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta para estar falando da continuidade aqui no nosso segmento de reta e semi-reta.